Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 2. Capítulo 3. Enviando uma mensagem. O Kazekage fez o quê? Gritou Tsunade para a equipe de Kakashi depois que eles deram seu relatório sobre o incidente em Suna com a Akatsuki e o recém-chegado que salvou o Kazekage. O Kazekage declarou que a aliança que Suna tem com a Vila da Folha acabou. Okage-sama. Quando perguntamos o porquê, ele alegou estar fazendo isso em memória de Uzumaki Naruto, e então nos atacou com intenção assassina para provar ainda mais que ele fala sério, disse Kakashi ao ver a mulher estreitar os olhos para ele. E esse recém-chegado? Esse, o Kyoha Shifer? Disse Tsunade ao ver Kakashi não encontrar seus olhos por um segundo para organizar seus pensamentos. É difícil dizer onde ele está em tudo isso. Há mais do que uma boa chance de que ele tenha tido uma participação na decisão do Kazekage de cancelar a aliança com a Folha, mas sua razão para salvar Sabaku no Gaara ainda é um mistério, e a história que ele contou ao chegar aos portões de Suna também não faz sentido, disse Kakashi ao ver Tsunade concordar com isso. Isso é verdade. Sabemos com certeza que Gaara não tinha amigos quando criança. Seus irmãos também não contam. Então quem é essa pessoa que diz ser amiga de Gaara? Disse Tsunade, enquanto se recostava na cadeira, pensativa, e viu que Kakashi não tinha a menor ideia. Seja quem for, está claro que o homem é perigoso e deve ser abordado com extrema cautela, disse Kakashi, sabendo que qualquer um com o poder de derrubar 2 nin desaparecidos classe S era alguém com quem se deveria pensar 2 vezes antes de lutar. Vou colocar Jiraiya nisso. Se alguém pode encontrar informações sobre esse homem, é ele. Dispensado, disse Tsunade ao ver o time sair e Jiraiya aparecer segundos depois que eles saíram. Estou muito à sua frente, Tsunade-ime. Esse cara fez muito barulho quando matou 2 membros da Akatsuki e todo mundo está tentando descobrir tudo o que há para saber sobre ele. Você é o líder da Akatsuki. Até Orochimaru está procurando sujeira sobre ele, disse Jiraiya antes de sair da janela e sentar-se na cadeira em frente a Tsunade. E o que você e eles descobriram? Disse Tsunade ao ver Jiraiya curvado em derrota. Nada. Absolutamente nada. Disse Jiraiya ao ver a surpresa de Tsunade. Nada. Nada mesmo. Disse Tsunade ao ver Jiraiya assentir. Além do fato de que esse cara é amigo de Sabaku no Gaara, não há uma única informação sobre esse Kyoha Shifer, e você sabe o quão perigosa uma pessoa é se você não sabe nada sobre ela quando se trata da nossa profissão, disse Jiraiya ao ver a mulher concordar, já que ter informação era o maior trunfo de um shinobi e a falta dela era um meio de ser destruído. Então é como se esse cara tivesse caído do céu. Esse cara é praticamente um agente livre e qualquer vila que o recrute se tornará significativamente mais poderosa, disse Tsunade, pois sabia que havia células de lobos solitários por todos os países elementais, e que ocasionalmente eram recrutadas para servir diferentes vilas. Este Kyoha Shifer poderia ser um deles e poderia trazer muito para a mesa da aldeia que ele serviu. Não acho que ele esteja interessado em se juntar a uma vila shinobi. Ele poderia ter se juntado a Suna, mas não o fez mesmo assim, e simplesmente foi embora sem nem mesmo pedir, muito menos ouvir uma oferta, disse Jiraiya ao ver Tsunade considerar isso e concordar com sua avaliação desse fato. Ainda assim, sempre há uma chance de ele ser contratado para um trabalho em vez de nós, e isso por si só é ruim para os negócios da vila. Quero que todas as equipes Ambu que encontrarem o Kyoha Shifer o capturem e se ele causar muitos problemas, matem-no com o suficiente do seu corpo para trás para estudar, disse Tsunade vendo Jiraiya concordar sabendo que o corpo do homem poderia ser benéfico se estudado. Vou cuidar disso agora mesmo, disse Jiraiya com um pequeno sorriso no rosto, embora não alcançasse totalmente seus olhos. Você tem algo em mente, disse Tsunade ao ver Jiraiya indo em direção à janela. Não é nada. Só estou pensando, disse Jiraiya ao ver Tsunade levantar uma sobrancelha para ele. Sobre? Disse Tsunade, desejando que ele esclarecesse. O passado. Sobre Naruto, disse Jiraiya ao ver os olhos de Tsunade se estreitarem. E ele? Perguntou Tsunade ao ver Jiraiya suspirar. É só que, você alguma vez se arrependeu do que aconteceu? De termos traído ele? Seu pai? Sua mãe? Sensei? Disse Jiraiya ao ver Tsunade franzir o senho para ele. Não. Porque você deveria. Disse Tsunade friamente ao ver Jiraiya suspirar novamente. Ele era nosso afilhado Tsunade. Seus pais o confiaram a nós no caso de sua morte. Nós o negligenciamos e então o sentenciamos à morte por completar a missão dada a ele. Sua própria avó era uma Uzumaki e a primeira Jinchuriki da Kyuubi pelo bem de Kami, disse Jiraiya ao ver Tsunade bater a mão na mesa para silenciá-lo de falar mais. Chega.
E daí se o deixarmos por conta própria? Durante toda a minha vida, eu fui esperada para ser essa mulher compreensiva e seguir o caminho que o resto da minha família tomou na vida desde a fundação de Konoha. Olha onde isso os levou, Jiraiya. Eles estão todos mortos. Cada membro do clã Uzumaki se foi. O meu também. Eu sou a última membro do clã Senju e vou tomar a decisão que quero tomar enquanto Hokage. Não meu avô. Não meu tio-avô. Não Dan. Não Navaki, não Minato. Não Kushina. E certamente não Sarutobi Sensei. Eu vou decidir o que eu sinto que é certo e nós dois sabemos muito bem que Kyuubi se foi há muito tempo graças ao que Minato fez, então por que deveríamos nos importar se o garoto morreu, desde que várias ameaças importantes não venham atrás de nós? Disse Tsunade vendo Jiraiya franzir a testa. Não estou entendendo, disse Jiraiya ao ver os olhos de Tsunade se estreitarem ainda mais. A Akatsuki não vai mais nos atacar, Jiraiya. Agora podemos nos concentrar em Orochimaru e Kabuto. Você mesmo disse, o selo Shinigami não era 100% seguro quando se tratava de Naruto, e o uso de tanto poder da Kyuubi lutando contra Sasuke o enfraqueceu consideravelmente. O pirralho teve que morrer e remover o demônio da vila todos juntos para que pudéssemos seguir em frente. A cicatriz que a Kyuubi deixou nesta vila foi finalmente removida e eu fiz isso acontecer. Algo que nenhum dos outros Hokages teve coragem de fazer em primeiro lugar. Disse Tsunade vendo Jiraiya fazer uma careta. Tinha que ser público. Marcar ele como traidor da folha? Disse Jiraiya vendo Tsunade dar de ombros. Eu dei ao povo o que eles queriam. Mas apoio deles mantém os conselhos sob controle e não é como se os chefes de clã fossem contra isso também, disse Tsunade vendo Jiraiya balançar a cabeça. Você alguma vez se importou com ele? De alguma forma? Quero dizer, eu tinha minha rede de espiões, mas eu tive que deixar a vila, e você saiu por despeito. Disse Jiraiya ao ver Tsunade sorrir. O clã Uchiha não é o único com lado mal escondido sob a superfície, disse Tsunade ao ver Jiraiya soltar uma risada vazia. Claramente. Por outro lado, você sempre teve um lado mal, e Kushina sem dúvida confiava em você para usá-lo contra os inimigos de Naruto, não contra ele. Bem, eu só pensei em perguntar, e ver o que foi que o levou a isso, disse Jiraiya antes de sair. Baca. Por que isso importaria agora, depois de 3 anos? O pirralho está morto. Deixe o idiota apodrecer no inferno com o próprio demônio selado dentro de seu corpo e que isso seja o fim disso, pensou Tsunade, enquanto ignorava a imagem atrás dela dos Hokages anteriores, e a sensação deles olhando para ela pela traição de Uzumaki Naruto. Como Tsunade disse a Jiraiya, ela não se importava mais e se recusava a se importar com coisas assim. Com o Kyoha in the Art Country, o arrancar foi mais uma vez lembrado do porquê ele pensava que os humanos ou melhor, a maioria dos humanos eram lixo neste mundo enquanto observava as coisas de cima no céu. Os Zambu de Iva estavam caçando 2 Jinchuriki de sua aldeia, que tinham entrado em reclusão há menos de 6 meses para dominar o poder demoníaco selado dentro de seus corpos, e não serem perseguidos por seu chamado lar. O grupo tinha acabado de pegar 2 com o mais alto chamado An e o homem ruivo com rosto de barba roxa, dizendo aos Zambu para deixá-los em paz. Para deixá-los sozinhos para dominar seu poder e que eles retornariam logo após completar seu objetivo. A Anbu de Iva decidiu ignorar o pedido. Não nos importamos com o que vocês, Jinchuriki, querem. O que importa é o que o Tsuchikage quer e agora ele quer vocês 2 presos enquanto selos especiais são colocados em vocês para garantir que isso não aconteça novamente, disse o capitão Anbu de Iva com sua arma em punho e os outros com ele seguiram seu movimento. Não queremos lutar com vocês. Somos shinobi leais de Iva, assim como vocês. Por que estão dificultando isso? Disse An, ouvindo todos eles rirem de suas palavras. Porque podemos. Gostamos de dificultar as coisas para aberrações como você. Não importa o quão leal você seja ao Tsuchikage, você ainda será tratado como o lixo que você é, e não há nada que você possa fazer sobre isso, disse outro Anbu de patente de tenente dessa vez. Eles não podem. Mas eu posso, disse o Kyoha de cima antes que o peso estrondoso de sua pressão espiritual cobrisse a área e visse ambos os lados caírem de joelhos enquanto o antigo espada descia ao chão. Quem é você? O que é você? Disse An, enquanto mal conseguia ficar de joelhos devido ao seu demônio usar seu chakra voluntariamente para tornar a pressão mais tolerável, e Roshi estava fazendo o mesmo. Os Zambu de Iva morreram porque seus corações pararam depois que a pressão espiritual destruiu qualquer forma de vida deles. Eu sou algo muito além de vocês 2. Assim como vocês 2 estão muito além daqueles Iva Shinobi, disse o Kyoha antes de cortar a pressão espiritual e então começar a se afastar. Espere. Disse Roshi ao ver o arrancar parar e se virar para olhar para os 2.
Por favor, leve-nos com você, disse ao ver o homem diante deles levantar uma sobrancelha. Simples assim? Vocês querem me seguir? Eu pensei que vocês dois eram shinobi leais de Iva? Disse o Ukiyoha vendo os dois se levantarem lentamente e olharem um para o outro antes de olharem para trás. Nós estávamos, mas foi quando eles estavam prestes a atacar, bem antes de você interferir, que percebemos que nossa lealdade não significa nada para o Tsuchikage, ou para o resto da vila. Por favor, nos leve com você, disse Roshi curvando a cabeça submissamente para esse ser poderoso diante dele. Não. Para onde eu vou vocês não podem me seguir, disse o Ukiyoha, virando-se para longe deles e começando a sair. Você conhece algum lugar para onde possamos ir? Onde possamos ficar seguros por enquanto? Disse An vendo arrancar parar de andar mais uma vez, agora olhando para o espaço enquanto pensava profundamente. Há um lugar. Não há shinobi lá, pois é um país neutro, ou melhor, era há 3 anos. Fiquei fora por tanto tempo, mas as pessoas de lá entendem o que é sofrer de opressão como você sofreu, e foram libertadas disso por alguém que era exatamente como você. Vá para o país das ondas. É lá que você encontrará a felicidade que procura. E se você encontrar um velho chamado Tazuna, sua filha Tsunami com seu filho Inari, diga a eles que seu velho herói de 3 anos atrás diz oi, disse o Ukiyoha antes de desaparecer via sonido. O que você acha que ele quer dizer com isso? Disse An, vendo que Roshi estava igualmente confuso. Não importa. Podemos fazer perguntas ao povo do país das ondas depois que chegarmos lá e entregar a mensagem. Talvez isso lance alguma luz sobre quem é esse homem, disse Roshi ao ver An balançar a cabeça em desacordo. Aquilo não era um homem. Era outra coisa, disse An, enquanto eles agora se dirigiam para o Wave, e em um ritmo moderado. Você também sentiu? Disse Roshi ao ver An sentir. Ele se sentia escuro, distorcido vazio por dentro. Como nos sentimos há anos em Iva, só que era mais intenso. Como se ele definisse o vazio, disse An, não vendo outra maneira de descrever o arrancar. Roshi só conseguiu concordar com a cabeça. Iva algum tempo depois o que você quer dizer com toda a equipe Anbu que enviei atrás deles ter sido morta? Disse o agora irritado Sandai Mitsushikage ao ver sua neta Kurotsushi encará-lo. Foi como eu acabei de dizer, Tsuchikage-sama. Cada membro do esquadrão enviado atrás de Roshi An foi morto. No entanto, pelo que parece, suas mortes não foram causadas por An ou Roshi usando suas habilidades neles, disse Kurotsushi, enquanto ela estava perplexa com essa reviravolta dos acontecimentos, e viu o velho levantar uma sobrancelha para ela. O quê? Então como eles morreram? Disse o Tsuchikage, vendo que a mulher hesitava em responder. Pelo que pudemos determinar, todos eles morreram de parada cardíaca ao mesmo tempo, e descobrimos um pouco mais ao verificar a área, disse Kurotsushi, vendo que o Tsuchikage ficou chocado com a notícia. O quê? Disse o Tsuchikage ao ver sua neta hesitante novamente. Havia outro conjunto de pegadas na área. O problema é que elas parecem aparecer na frente de An e Roshi antes de se afastarem deles. A clareira em que estavam era grande, com poucas árvores para pular, e a aterrissagem ao pular de uma dessas árvores teria causado derrapagem. Todas as evidências que coletamos apontam para alguém com a habilidade de voar ou que é um mestre em planar a ponto de fazer uma aterrissagem com facilidade, disse Kurotsushi ao ver o Tsuchikage se recostar na cadeira. Então é alguém com uma forte afinidade com o vento. Um Nin desaparecido de Suna ou um de seus shinobi leais, talvez. Por outro lado, tal afinidade é conhecida por aparecer em diferentes vilas de tempos em tempos, e o filho do Sandai Miyokage também a tem, disse o Sandai Mitsushikage claramente intrigado com isso. Mas nem mesmo Sarutobias uma tem um nível tão alto de afinidade ao vento e usá-lo para parar corações, é inédito. Disse Kurotsushi ao ver o Tsuchikage concordar com a cabeça. Sim. E agora, nós teríamos recebido notícias de nossos espiões na folha de que Konoha tinha An e Roshi sob custódia. O mesmo com as outras vilas e essa organização Akatsuki que há rumores de estar caçando-os. Então, se não foi a Folha ou qualquer outra pessoa que conhecemos que interferiu, quem foi? Disse Kurotsushi ao ver o velho na sua frente parecer um pouco mais envelhecido. Isso é assustador, meu caro. Não sabemos nada sobre essa pessoa e esse é o tipo de inimigo mais perigoso que existe, disse Tsuchikage, imaginando como ele seria capaz de lidar com isso. Então o que fazemos? Disse Kurotsushi ao ver o Tsuchikage balançar a cabeça e teria respondido se uma pressão repentina e intensa os atingisse com força suficiente para derrubá-los de joelhos. Você pode começar morrendo, disse o Ukiyoha Shifer, enquanto entrava na sala calmamente, sabendo que sua pressão espiritual estava cobrindo toda a vila, e agora todos estavam lutando para viver, muito menos respirar, em meio à espessura de tudo isso.
Mesmo que fosse uma pequena porcentagem do seu poder real. Quem é você? Disse Kurotsushi enquanto tentava não vomitar a cada segundo que passava. O homem de olhos verdes claros e expressão ilegível caminhava em sua direção. Isso não é da sua conta, lixo, disse o Ukiyoha, enquanto passava por ela em direção ao Sandai Mitsushikage, e pegou o velho pelo pescoço antes de apertá-lo lentamente. Por que você está fazendo isso? Disse o Sandai Mitsushikage, enquanto lutava para respirar e via-o arrancar não demonstrar nenhuma emoção. Porque você é lixo, disse o Ukiyoha antes de golpear o homem no peito, através do coração, formando um círculo perfeito. Puxou sua mão, limpou o sangue e deixou o agora morto Tsushikage cair no chão bem na frente de sua neta. Bastardo. Você acha que vamos deixar você escapar dessa? Você está morto. Você simplesmente não sabe. Disse Kurotsushi, enquanto tentava se levantar e lutar contra esse peso invisível que parecia mantê-la no chão. Não importa o que você faça. Eu não poderia me importar menos. Seu lixo. Sua vila inteira está cheia de lixo que merece queimar. Assim como a folha, disse o Ukiyoha, enquanto saía da sala, e lentamente aliviava a pressão. E o que a folha tem a ver com tudo isso? Disse Kurotsushi ao ver-o arrancar, parar e virar a cabeça ligeiramente para olhá-la pelo canto do olho. Tudo. Disse o Ukiyoha antes que ele desaparecesse de sua vista e em segundos o peso invisível que a prendia desapareceu. Bloqueiem a vila agora mesmo. O Tsushikage acabou de ser assassinado. Gritou Kurotsushi através de seu transmissor de rádio, com os alarmes logo soando e ecoando por toda a vila. Quando a aldeia foi revistada até os mínimos detalhes, ficou claro que o intruso/assassino havia escapado de suas garras e estava bem longe de Iva. Akatsuki Hagake algum tempo depois foi confirmado. O Tsushikage está morto. Disse Pain ao ver Itachi concordar. Sim. De acordo com nossos espiões, a própria neta do falecido Sandai Mitsushikage gritou isso e ordenou o bloqueio da vila, disse Itachi ao ver Pain concordar. O Sandai Mitsushikage era velho, mas ainda forte. Quem o matou? Disse Kakuzu com curiosidade na voz. Pela descrição dada, foi o mesmo homem que matou Sazori Deidara no País do Vento, disse Itachi ao ver o choque em seus rostos. Isso está se tornando um problema. E os Jinchuriki de Iva? Disse Pain ao ver Itachi desviar o olhar antes de retornar o olhar. Eles não estão em Iva ou mesmo no País da Terra. Especula-se que esse novo inimigo os levou para longe de sua aldeia antes de matar o Tsushikage, disse Itachi ao ver Pain estreitar os olhos de raiva com essa mudança de eventos. Madara havia garantido a ele 3 anos atrás que mesmo com a Kyuubi morta, o plano ainda poderia funcionar, e que eles só precisavam ser pacientes. Pain assumiu que Madara falou que a raposa de 9 caudas reformaria seu corpo novamente como a de 3 caudas faria em breve nos próximos meses, mas não percebeu a extensão do que o Unodai Okage havia feito para tornar isso impossível, e teve que jogar o jogo da espera. Encontre os Itachi. Kakuzu. Iban. Kasyanagi Nidei. Quero que ela esteja aqui para extrair o demônio de 2 caudas imediatamente, disse Pain, certificando-se de que o tom de sua voz não deixasse espaço para discussão. Eles não estavam em posição de discutir. Composto Hyuga, Hinata caminhou até o santuário mais uma vez, a foto de Naruto escondida em sua jaqueta, e ficou feliz que seu pai estivesse fora de casa a negócios em outro lugar da vila. Ela não queria que ele tentasse surpreendê-la novamente enquanto fazia essa peregrinação ao santuário para rezar por Naruto, mesmo quando ele sabia sobre isso, e tinha dito à sua filha para parar. Hinata recusou, o que só serviu para irritar seu pai ainda mais, e então basicamente fez disso uma ordem. Novamente, Hinata o recusou uma segunda vez, e até desafiou o homem para uma luta com uma vitória contra Yashi, permitindo à herdeira Hyuga o direito de visitar o santuário para rezar pela felicidade de Naruto na vida após a morte. A perda para seu pai seria exatamente o oposto. Para garantir ainda mais que isso estivesse registrado, tanto Neji quanto Anabi foram testemunhas deste evento. Eles também ficaram chocados ao ver Hinata sair vitoriosa lutando contra seu pai e fazendo honrar o acordo. Ainda assim, foi uma vitória para Hinata e, mais importante, uma vitória para a alma de Naruto. Eu sei que o pai quer que eu me case logo, dentro de 1 ano, mas eu me recuso a casar e ficar com qualquer outra pessoa que não seja Naruto-kun. Eu morrerei pura só por ele para desafiar meu clã se eu tiver que fazer, pensou Hinata, pois ela sabia como sua beleza estava fazendo as cabeças de muitos homens se virarem para olhá-la, e tentar fazer a herdeira Hyuga desmaiar. Todos eles falharam miseravelmente. Chegando ao santuário, Hinata franziu a testa ao ver um bilhete ali, e viu que era endereçado a ela para ler.
Pensando que era algum tipo de truque ou algum pretendente tentando chamar sua atenção, ela preguiçosamente o abriu antes de ler seu conteúdo. E começou a largar o bilhete, deixando escapar um suspiro diante da única frase escrita nele. Obrigada por orar por mim, Hinata-chan. Naruto-kun. Pensou Hinata, enquanto rapidamente pegava o bilhete novamente, usando os olhos, viu que era a caligrafia dele, sem nenhum sinal de falsificação. Bem acima dela, o Kyoha Shifer observava a herdeira Hyuga olhando para a garota antes tímida, que coraria e apertaria os dedos se Uzumaki Naruto fosse mencionado em uma única frase. Ele não a tinha visto até agora, mas mesmo de sua posição atual, o arrancar podia dizer que Hinata era um nocaute, e qualquer cara seria um idiota em partir seu coração. Um dia Hinata-chan. Um dia estaremos juntos novamente e talvez, só talvez, nós dois possamos preencher o vazio em nossas almas juntos. Pensou no Kyoha enquanto se perguntava se ela o aceitaria como ele era agora antes de desaparecer da área, sabendo que havia outros assuntos a serem resolvidos. Um par de cobras escondidas em Rice Country teve que morrer em uma longa fila de lixo que precisava ser jogado fora. Capítulo 4. Pessoas mortas, não conte histórias. Essa informação é muito interessante, disse Orochimaru, enquanto lia o relatório sobre o assassinato do Sandai Mitsushikage em seu escritório há vários dias, e bem na frente da própria neta do homem. Se o simples fato de todos em Iva terem caído no chão devido ao peso invisível que atingiu momentos antes, a mulher teria sido acusada de traição por auxiliar na morte do velho. Também foi interessante como os dois Jinchuriki que os membros da Akatsuki estavam procurando estavam desaparecidos antes disso e deixaram o Sannin Cobra curioso sobre para onde eles tinham ido. Não era que ele gostasse de Jinchuriki, já que os Jinchuriki da Kyuubi tinham lhe dado mais do que problemas suficientes antes de Tsunade surpreendi-lo ao matar o pirralho, e a última coisa que Orochimaru queria era lidar com dois deles com a força combinada para igualar a força da cauda da Kyuubi. É de fato Orochimaru-sama. Pelo que podemos reunir de informações, dois membros da Akatsuki, Sasori das Areias Vermelhas e Deidara, anteriormente de Iva, foram mortos enquanto estavam em Suna indo atrás do Kazekage. Aparentemente, esse Uchiha Shifer é um homem que tem um olhar vazio no rosto que rivaliza com o Uchiha Itachi, e exerce o que muitos consideram ser poderes sobrenaturais por conta dele aparentemente ser a fonte daquele peso invisível que atingiu Iva, disse Kabuto ao ver Orochimaru sorrir um sorriso maligno com a perspectiva de um novo corpo para chamar de seu. Eu quero que esse Uchiha Shifer seja recrutado para o nosso lado, Kabuto. Pelo menos, por enquanto ele será recrutado, e depois eu o transformarei em meu novo corpo, disse Orochimaru, pois ele viu as possibilidades com o corpo desse homem, e queria usá-lo para colocar os países elementais de joelhos. Terei equipes preparadas para encontrá-lo, Orochimaru-sama, disse Kabuto antes de sentir um peso incrível atingi-lo com força suficiente para fazer seu rosto cair no chão. Orochimaru não estava melhor, embora ele tivesse pelo menos caído de joelhos antes de seu rosto atingir o chão. Explosões sacudiram a base, gritos de dor, agonia e morte ecoaram pelas passagens subterrâneas que se aproximavam a cada segundo. A cada segundo, o peso ficava mais pesado, a pressão ficava mais espessa e a fonte dela se aproximava dos dois shinobi que antes eram da folha. Uma explosão de energia verde removeu a parede próxima, enquanto o indivíduo responsável por ela entrava na sala e olhava para os dois shinobi. Dado seu nível de inteligência, pensei que você teria se mudado deste país depois que a Folha descobriu a localização geral de sua base há 3 anos, e perdido a chance de capturar o Shia Sasuke. Parece que superestimei você. Confesso que um nível de estupidez demonstrado aqui por você é simplesmente decepcionante para mim. Sinceramente, desejei que você não estivesse aqui, nesta sua base, e que eu tivesse que trabalhar mais duro, mesmo que apenas por mais um dia, para encontrá-lo, disse o Uchiha Shifer, enquanto olhava de Kabuto para Orochimaru, e apenas fechou os olhos por um segundo para indicar sua decepção a eles, já que não sabia como suspirar. Simplesmente não era do feitio dele demonstrar emoções em relação a essas coisas. Pelo menos ainda não. Você não é humano, disse Kabuto, descobrindo que sua habilidade de cura corporal era a única coisa que o mantinha vivo naquele momento. Não. Não sou. Não sou mais humano do que Sasori das Areias Vermelhas era depois que ele se tornou um fantoche vivo, disse o Uchiha, virando-se de Orochimaru para Kabuto, enquanto o corpo do Medic Nin estava constantemente se quebrando e se curando ao se mover sob sua pressão espiritual. Então o que é você? Disse Orochimaru, pois estava se sentindo mais tolerável e conseguia ficar de joelhos. Desespero, disse o Uchiha antes de pisar no crânio de Kabuto e esmagá-lo com facilidade, restando apenas uma mancha de sangue. Não há como se regenerar. Qual é seu objetivo em vir atrás de nós? Quem te enviou para fazer isso?
Qual é seu propósito em realizar o que o Sandai Miyokage não conseguiu? Disse Orochimaru, vendo o Uchiha olhar para ele com uma sobrancelha levantada. Não há objetivo. Não há propósito. Ninguém me enviou para matá-lo. Eu só vim aqui para fazer o que seu sensei não conseguiu, disse o Uchiha agarrando um dos braços de Orochimaru e então o arrancando do lugar com Sanmin gritando de dor. Bastardo! Vou fazer você sofrer por isso, disse Orochimaru ao ver o Uchiha Shifer olhar para seu braço por um segundo e então esmagá-lo com facilidade, o que espalhou sangue por todo lugar. Improvável, disse o Uchiha antes de arrancar o outro braço da mesma forma dolorosa, com o mesmo resultado doloroso para Orochimaru. É isso que você pensa? Disse Orochimaru, enquanto atirava Kusanagi para fora de sua boca no arrancar, mas o Uchiha moveu a cabeça ligeiramente para a esquerda e agarrou a lâmina apenas com as pontas de 2 dedos. O antigo espada não ficou impressionado. O último ato de um covarde moribundo é sempre atacar com medo. É isso que você é, Sannin Cobra. Um covarde fraco, que tem medo de morrer, e não consegue o que quer na vida por causa disso, disse o Uchiha ao ver Orochimaru olhando para ele dolorosamente. Puxou a espada da boca do Sannin com sangue agora escorrendo dela no processo. Como é que você sabe tanto sobre mim quando todos nos países elementais não sabem nada sobre você? Disse Orochimaru ao ver o Uchiha olhando para a lâmina Kusanagi por um segundo antes de olhar de volta para ele. Curiosidade humana. Uma coisa tão estranha. Ainda assim, se você precisa saber pelo menos uma coisa sobre mim, é que eu queria que você tivesse matado Senjutsu Tsunade 3 anos atrás com esta espada, quando seus braços eram tão inúteis para você quanto são agora, e tivesse acabado com o sofrimento daquela mulher inútil, disse o Uchiha ao ver os olhos de Orochimaru se estreitarem ou olhar para os seus olhos verdes para, sem dúvida, lembrar se eles haviam se cruzado 3 anos antes. Como você sabe disso? Somente as pessoas naquela luta sabiam de um detalhe tão específico e você não é uma delas. Disse Orochimaru vendo a sobrancelha de Uchiha se erguer mais uma vez. Você tem certeza? Olhe mais de perto. Veja se eu tenho um olhar familiar no meu rosto. Talvez nos meus olhos. Disse o Uchiha vendo Orochimaru tentando ainda mais agora se lembrar dele, mas estava claro que a memória do Sannin estava ficando em branco, e ele não conseguia ver-o arrancar naquele lugar 3 anos atrás. A cobra Sanmin teria se lembrado de alguém como o Uchiha Shifer naquela época. Eu não vejo isso, disse Orochimaru ao ouvir o Uchiha fazer um barulho que parecia indicar que ele estava decepcionado e esperava mais do infame Sanmin Cobra. Mais uma vez, eu superestimei sua reputação, e coloquei minhas expectativas muito altas. Que triste. Eu realmente não quero soletrar para você, então eu terei que deixar isso mais claro para que até mesmo alguém com sua inteligência possa entender. 3 anos atrás, o homem morto agora deitado ao seu lado foi atingido por um dos jutsus feitos pelo Sandai Miyokage, e eu fui quem o acertou com isso, disse o Uchiha vendo os olhos de Orochimaru se estreitarem por um segundo e então se arregalarem até o nível máximo que seus olhos permitiriam com o choque claro como cristal. N não pode ser. Não pode. Você morreu. Meus espiões relataram sua morte 1 hora depois de Sasuke ter executado a si mesmo. Disse Orochimaru não acreditando que a pirralha da Kyuubi fosse essa coisa desumana diante dele. Eu sei. Eu estava lá quando seu Uchiha premiado me matou. Embora eu não consiga mais sentir a emoção desde que me tornei o que você vê agora diante de você, eu me lembro de ter sentido alguma forma de insatisfação em negar ao Uchiha o que ele queria da minha morte, e sabendo que ele nunca conseguiria isso através de mim, disse o Uchiha sabendo que apenas as memórias de sua vida passada eram as únicas coisas que lhe permitiam entender o que certas emoções eram. Então, o que você é? O que você se tornou após sua morte? Disse Orochimaru antes de Uchiha simplesmente apontar um dedo indicador para ele. Uma pequena bola cobrindo a ponta daquele dedo rapidamente apareceu. Eu te disse antes, Orochimaru, sobre o Sanmin. Eu sou o desespero. Para ser mais preciso, eu sou seu desespero junto com o resto de seus antigos companheiros de equipe que se juntarão a você em um futuro próximo. Zero. Disse o Uchiha, enquanto disparava o Zero bem onde estava o coração de Orochimaru, e deixou um buraco em seu peito. Olhando ao redor, o arrancar foi até a mesa na sala e viu diferentes relatórios cheios de informações detalhadas sobre o mundo. Nada de interesse notável nas primeiras páginas para a antiga espada, já que a maioria dos espiões relatou sobre corpos a serem transformados em potenciais recipientes de Orochimaru no futuro.
O que chamou a atenção de Ukiyoha foi um relatório da inteligência de um espião não identificado em Konoha, informando Orochimaru sobre o time 7 planejando se encontrar com Kabuto sob os meios de se passar por Sasori das Areias Vermelhas em um local secreto adquirido graças à rede de espionagem de Jiraiya na esperança de que as notícias da morte do maior mestre de marionetes de Suna não tivessem chegado ao Sannin. Se Ukiyoha tivesse força muscular para sorrir naquele momento, ele teria feito isso ali mesmo, pois tinha uma ideia de como se fazer conhecido pela Folha, e levá-los ainda mais ao desespero como ele planejou. Eles planejaram encontrar Kabuto dentro de 1 hora na esperança de capturar o Medikni para coletar informações sobre ou segui-lo até a localização exata de Orochimaru. Eles logo teriam uma grande surpresa. Com a equipe 7, fiquem atentos, equipe. O Capitão Yamato vai precisar da ajuda de vocês, caso essa reunião não dê certo para nós, disse Kakashi em seu fone de ouvido para o resto da equipe. Você acha que Kabuto vai aparecer? Quero dizer, a notícia de que Sasori está morto e já está preparando uma armadilha para nós pode ter chegado até ele, disse Sakura em seu fone de ouvido. Possivelmente. Na melhor das hipóteses, Yamato convence Kabuto de que Sasori escapou de Suna, e a única coisa destruída lá foi um fantoche. Na pior das hipóteses, Kabuto não acredita e nós lutamos com ele pelas informações sobre Orochimaru. Não se segure nele se isso acontecer. As habilidades dele estão no mesmo nível das minhas, disse Kakashi, sabendo que Kabuto não era alguém que você pudesse derrubar facilmente e tinha que lutar com extrema cautela. O jovem médico nem conhecia bem o corpo humano e sabia como aleijá-lo com facilidade. Silêncio. Alguém está vindo, disse Yamato em seu disfarce de Sasori para a figura sombria caminhando em sua direção do outro lado da ponte. Apenas para que ele e os outros escondidos olhassem com os olhos arregalados e surpresos ao ver que a figura que vinha em sua direção não era Kabuto. Não. Não pode ser. Como? Pensou Kakashi, ao ver a figura vindo em sua direção, e o deixou extremamente nervoso. O que ele está fazendo aqui? Sasuke perguntou irritado ao ver a figura caminhando casualmente em direção a Yamato sem revelar nada em seu rosto. Precisamos abortar. Aquele cara poderia matar o Capitão Yamato só pelo disfarce, disse Sakura, sabendo que Ukiyoha poderia se convencer de que era o verdadeiro Sasori e matar o homem por trás da imitação só para ter certeza. Não podemos. Yamato, faça como se tivesse sobrevivido e não queira envolver o homem em uma luta, disse Kakashi, sabendo que eles tinham que fazer isso da maneira certa. E nós? Disse Sasuke com sua voz indicando claramente que o Uchiha estava ansioso por uma briga. Esteja pronto para entrar e tirar Yamato de lá. Sai. Prepare o pincel, o papel e a tinta para fazer algumas criaturas realmente desagradáveis caso isso dê errado, disse Kakashi, sabendo que o desenho do garoto dava a eles números temporários que precisariam para conter o inimigo. Estou pronto, disse Sai, sabendo que o tempo era essencial para fazer esses desenhos e depois dar vida a eles. Saudações, Ukiyoha-san. Eu não esperava vê-lo novamente tão cedo, disse Sasori, enquanto Ukiyoha apenas caminhava em sua direção com uma expressão sem emoção no rosto. Você me toma por um tolo, shinobi da Folha? Disse Ukiyoha enquanto olhava para o homem falso à sua frente. Do que você está falando? Eu não sou um shinobi da Folha, disse Sasori, vendo Ukiyoha olhar além de seu corpo por um breve segundo e então voltar seu olhar. Você acha que eu não consigo diferenciar o Sasori real de um falso? Se eu pudesse sentir emoções, eu provavelmente ficaria insultado e teria uma forte vontade de te matar, disse Ukiyoha, ao ver o falso Sasori se levantar um pouco e parecer um pouco assustado. Eu não quero lutar com você, Ukiyoha-san. Não podemos simplesmente deixar o passado para trás e sermos apenas estranhos de passagem. Disse Sasori na esperança de evitar que essa situação saísse do controle. Se você fosse o verdadeiro Sasori, eu teria matado você instantaneamente como fiz quando nós dois nos conhecemos em Suna, e continuado andando. O fato de você ser apenas uma farsa é a única razão pela qual eu não faço o que fiz com o verdadeiro mestre das marionetes e me certifico de que a pequena audiência atrás de você entenda a severidade de suas ações, disse Ukiyoha ao ver Sasori dar outro passo para trás. Como eu disse, não estou aqui para começar uma briga com você e quero ser deixado por conta própria em relação às minhas razões para estar no país do arroz, disse Sasori, vendo Ukiyoha olhando para ele com aqueles olhos verdes sem a alma, o que estava assustando Yamato ferozmente. Você quer dizer sua missão de subjugar Kabuto para descobrir a localização de Orochimaru, disse Ukiyoha, enquanto arrancar parecia estar simplesmente afirmando um fato, e viu Sasori pular para trás em choque. Você sabia? Disse Sasori, vendo Ukiyoha assentir uma vez para a pergunta. Orochimaru sabia sobre sua missão há algum tempo.
Seus espiões em Konoha não foram todos expurgados de sua vila infestada de lixo e sabiam de sua missão de procurar Kabuto para descobrir seu paradeiro, disse o Ukiyoha antes que o time 7 e seu sensei saíssem prontos para lutar. Então você trabalha para Orochimaru agora. O que você é? Filho dele ou algo assim? Você tem a pele pálida e olhos esquisitos, então as chances são bem boas, disse Sakura vendo o Ukiyoha estreitar os olhos levemente com suas palavras, com a única maneira de perceber sendo se você estivesse a poucos centímetros do rosto dele para vê-lo. O filho dele. Vocês realmente acham que eu sou parente de um humano tão fraco? Que grupo insultuoso de lixo humano vocês são, disse o Ukiyoha, ao vê-los tensos com suas palavras, e se perguntou do que mais eles iriam acusá-lo de ser. Se você não está em aliança com Orochimaru, então como você sabia que ele sabia sobre essa missão? Disse Sasuke com seus olhos do Sharingan agora ativos. Eu pensei que seria óbvio dado meu histórico impressionante quando se tratava de lutar contra Missing-min deste mundo. Eu matei Orochimaru do Sanmin e seu subordinado Kabuto não muito tempo atrás, disse o Ukiyoha calmamente enquanto via as reações chocadas à morte do Sanmin. Mentiroso. Disse Sasuke, pois queria lutar e matá-los para provar ainda mais sua força e atingir seu objetivo de matar Itachi. Eu não minto. Mentiras apenas anestesiam a dor de uma pessoa. Entorpecem o vazio de uma pessoa. Entorpecem o desespero de uma pessoa. A verdade é a arma mais poderosa do mundo. As pessoas têm muito medo de usá-la por algum lamentável senso de moralidade a ponto de perderem a capacidade de falar a verdade. Irônico mesmo. Ainda assim, se você precisar de mais provas além das minhas palavras, então olhe para isso e decida por si mesmo se estou falando a verdade, ou simplesmente lhe contando uma mentira, disse o Ukiyoha, enquanto sacava Kusanagi de dentro de seu sobretudo enquanto mantinha o buraco em seu peito escondido, e apenas jogou a arma em um arremesso dissimulado para que ela caísse entre eles no meio da ponte. Essa é realmente, Kusanagi? A espada que matou o Sandaime Hokage. Disse Sakura, pois ela tinha ouvido como Orochimaru usou a lâmina, e teria matado o velho se ele não tivesse dado a própria vida para enfraquecer seu antigo aluno. E agora você vê? Por que anestesiar sua dor e desespero com mentiras? A verdade é muito mais aterrorizante e dolorosa do que qualquer mentira poderia ser. Quando digo algo, falo a verdade, e farei isso. Se eu disser que vocês são lixo, então é a verdade. Se eu disser que sou mais forte do que qualquer um de vocês poderia ser em 1000 anos, é a verdade. Se eu disser que um dia vocês vão morrer em minhas mãos, então é a verdade, disse o Ukiyoha vendo o grupo se afastar dele em algum ato involuntário de medo. E agora? Você vai tentar nos matar aqui? Disse Kakashi desejando obter algum tipo de leitura emocional chave sobre esse cara. Não. Por que eu deveria te matar agora? Não quando você pode trazer mais desespero para a folha ao reportar para o seu lixo de Hokage feminina, disse o Ukiyoha vendo-os ferver de ódio com suas palavras. Porco machista. Disse Sakura sacudindo o punho para ele. Você parece ter me entendido mal. Sua Hokage não é lixo porque é mulher. Ela é lixo porque é lixo. Lixo não reconhece gênero. Você é lixo assim como seu sensei é lixo. E o mesmo pode ser dito sobre o Uchiha junto com esses dois aqui ao lado dele, disse o Ukiyoha vendo-os chocados mais uma vez com suas palavras. Então todo mundo é lixo, menos você. Disse Sasuke enquanto se perguntava por que aquelas palavras o faziam querer relembrar coisas ruins. Não. Quase todos. Há uma diferença, disse o Ukiyoha casualmente, vendo-os irritados com suas palavras mais uma vez. Bastardo. Disse Sasuke se preparando para criar o Chidori para acabar com esse cara com um golpe só, mas Kakashi parou e o conteve um pouco. Sasuke, não. Você é forte, mas não tão forte, e precisamos reportar ao Hokage sobre ele. Haverá outra hora e lugar para isso. Mas não agora, disse Kakashi ao ver o Uchiha rosnar para o Ukiyoha, mas cedeu mesmo assim, e obedeceu ao comando do Jounin. Antes de vocês irem, tenho uma mensagem para o seu Hokage, e quero que todos prestem atenção porque só vou dizê-la uma vez, disse o Ukiyoha ao ver a equipe da Folha olhando para ele agora com curiosidade. Qual é a mensagem? Disse Sakura antes que uma pressão intensa os atingisse e eles caíssem com força enquanto o Ukiyoha ia pegar Kusanagi. Diga ao seu Hokage que o afilhado dela, que ela traiu 3 anos atrás, deseja mostrar a Konoha o significado do desespero, disse o Ukiyoha antes de se afastar deles. Afilhado. Não. Não pode ser. Pensou Kakashi enquanto os outros do time original 7 só conseguiam arregalar os olhos em choque. Naruto. Disse Sakura chamando a arrancar e fazendo o antigo espada parar por um segundo. Você se lembrou do nome que eu tinha quando vivo, eu vejo.
Eu teria pensado que você, de todas as pessoas, teria esquecido dele dentro de 3 minutos após minha morte. Sem dúvida, você só se lembra dele para me insultar por meus fracassos na vida e para aumentar ainda mais a suposta grandeza do Xia, disse o Ukiyoha vendo a garota ficar ligeiramente tensa e sabia que ele estava correto em sua suposição sobre ela. Como você está vivo? Eu matei você. Seu corpo foi queimado depois que eu esfaqueei você no peito com meu Shidori, disse Sasuke sabendo que esta poderia ser sua segunda chance de ganhar o próximo nível de seus olhos através de seu antigo perdedor de um companheiro de equipe. Você parece estar supondo que eu sou humano. Eu não sou, disse o Ukiyoha enquanto olhava para o lixo no chão. Então o que você é? Diga-nos, disse Kakashi olhando fixamente nos olhos sem emoção do arrancar diante dele. Eu continuo dizendo a vocês. Eu sou o desespero. Eu sou o vazio. Tudo o que vocês sabem e tudo o que virá a me conhecer como a personificação dessas coisas, disse o Ukiyoha se afastando novamente antes de parar, como se estivesse pensando por um segundo, e se virou para olhar o grupo por um momento com olhos calculistas. E levantou a mão direita antes de apontar o dedo indicador para eles, formando o orbe verde do tamanho da ponta do dedo. Espere. Você disse que queria que vivêssemos para nos reportar ao Hokage. Disse Kakashi tentando se mover e possivelmente proteger 2 de seus antigos alunos. Eu disse isso, mas também sei que seu Hokage precisa me levar a sério, e ações sempre provaram ser mais altas que palavras. Sério. Disse o Ukiyoha antes de disparar sua linha de energia verde, não em Sakura, nem em Kakashi, nem mesmo em Sasuke, ou no garoto de pele pálida que tinha um sorriso falso no rosto. Ele mirou em Yamato, que ainda estava em seu falso disfarce de Sasori, e foi completamente destruído. Capitão Yamato. Disse Sakura, pois ela só conseguia ver uma fração do que aconteceu, mas o que a garota viu foi o suficiente para assustá-la profundamente, e ela sabia que essa pessoa que dizia ser Naruto estava de fato falando sério sobre matá-los. Diga a Senju em quem você confia tanto que ela tem uma dívida muito grande com seu afilhado, na forma de sua vida, disse o Ukiyoha antes de se afastar e aliviar a pressão espiritual que os mantinha presos. Isso não pode estar acontecendo, disse Sakura, levantando-se lentamente do chão e parecia prestes a surtar. Precisamos nos reportar ao Hokage rápido. Disse Kakashi sabendo que o Ukiyoha poderia mudar de ideia e matar todos eles. Quando eu te ver da próxima vez, perdedor, eu vou te matar e conseguir o que eu quero. Pensou Sasuke, enquanto jurava matar o perdedor uma segunda vez, e quando o fizesse, o próximo nível do Sharingan finalmente seria dele. Com o Ukiyoha, o antigo espada olhou para a base em que Orochimaru residia quando vivo e ainda o fazia com seu corpo, sem dúvida, brotando larva se tivesse tempo suficiente para deixar isso acontecer. Quando Sanmi morreu, o Ukiyoha sabia que o homem iria para o inferno, pois era para lá que almas como a dele iam, e o Ukiyoha preferia assim. Mesmo que por algum acaso Orochimaru se tornasse um Olovo, o homem seria classificado entre os mais fracos e provavelmente seria morto logo após chegar. O mesmo sem dúvida seria dito de Kabuto. Ainda assim, a base onde os 2 corpos apodrecidos estavam poderia causar problemas se deixada para ser encontrada por algum vilão em potencial que buscasse continuar de onde Orochimaru parou. Isso não daria certo. Apontando sua mão para o chão onde a massa da base subterrânea estava localizada, o Ukiyoha Shifer formou um cero muito maior do que ele tinha antes, usando um pouco de seu sangue para tornar este cero muito mais poderoso do que sua versão original, e calculou a reação geral em geral que este ataque sem dúvida causaria quando desencadeado. Aizen, por todas as suas razões, sempre ordenou que o espada mostrasse contenção ao usar este tipo de ataque ao contabilizar a devastação geral que isso causaria, e confiou que o Ukiyoha, no mínimo, mostraria a contenção necessária com seu poder que o outro espada poderia aspirar a aprender. Gran Rei Zero, disse o Ukiyoha, enquanto desencadeava o ataque à base, e observava toda a vastidão da área se tornar nada mais que um deserto do qual nenhuma vida poderia surgir. O abalo do mundo sendo atingido por tal poder abalou o planeta até sua fundação, pois o arrancar sabia que isso atrairia muita atenção, e o Ukiyoha não queria que os bisbilhoteiros ouvissem aqui. Que os tolos que vieram relatassem aos seus mestres, pois era o trabalho deles, e analisassem essa reviravolta que seu mundo acabou de passar. Agora, o Ukiyoha estava se sentindo faminto depois de usar tanto de seu poder, e enquanto ele era um arrancar, o antigo espada também estava vivo com corpos vivos precisando de comida. Ele não pôde deixar de se perguntar como estava o sabor da comida em Wave Country desde a última vez que esteve lá. Fim do parte 2.